meu nome é Lauriane Mauruto, eu sou do Centro de Soluções em Saúde, uma empresa parceira junto ao Parque Vicentina Aranha, nas atividades do Vicentina Qualidade de Vida. Quero agradecer ao Vicentina Aranha pelo convite e hoje nós vamos falar um pouco sobre a coluna vertebral. Eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia e terapia manual e trabalhei muito tempo com Pilates. Então hoje eu vou mostrar para você como que a coluna é por dentro e como isso vai refletir nos seus movimentos do dia a dia. A intenção da aula é ensinar como a coluna vertebral interfere nos seus processos de dores e restrição de movimentos. E hoje, com a ajuda da Renata, é professora, educadora física, ela vai colaborar com a gente na demonstração dos exercícios. Hoje a aula vai ser sobre exercícios simples com recursos que você tem dentro da sua casa, que você pode fazer diariamente. E mais importante do que isso é entender como esses exercícios vão ajudar você no processo de dores do dia a dia. Antes de iniciarmos os exercícios, eu gostaria de deixar claro algumas questões sobre o nosso corpo. Esse daqui é uma maquete, é uma réplica de uma coluna, tá? Então, o que nós temos? Inicialmente, nós temos a cabeça, a base da nossa cabeça, e agora vem a nossa coluna vertebral. Ela termina no osso grande, chamado sacro, e ele se liga aos nossos ossos da bacia. Tudo bem? O que é importante a gente entender para quando fazer os exercícios, ter a plena imagem e consciência de o quanto é importante os exercícios que serão passados. Nossa coluna é formada por 33 ossinhos. Esses ossinhos, eles têm a capacidade de sustentar o nosso corpo para que a gente se movimente, mas ele também sustenta todas as vísceras que tem no nosso corpo, como, por exemplo, as vísceras pélvicas, as vísceras abdominais, coração, pulmão. Tudo que se move no nosso corpo sai dessa massa, que é o cérebro, desce por entre esses ossinhos, que é a nossa coluna espinhal, a nossa medula espinhal, e no espaço desses 33 ossinhos vão sair as raízes espinhais. O que é importante disso no seu dia a dia? O que isso tem a ver com o seu dia a dia? Significa que toda vez que você movimenta o seu braço, essas informações saíram das suas vértebras, correram por esses nervos e você conseguiu movimentar o seu braço. E esses mesmos nervos levam a emoção para as nossas vísceras, para o funcionamento do intestino, para o coração bater. Então, significa que tudo que a gente faz, que é a postura, o movimento e o funcionamento do nosso corpo, tudo isso passa pelos 33 ossinhos que formam a nossa coluna vertebral. Então, tudo que eu fizer hoje de movimento para a minha coluna vertebral vai refletir no meu corpo inteiro, na qualidade do movimento dos braços, na minha postura e também no funcionamento das minhas vísceras, que essas informações correm dentro da sua coluna vertebral. Então, vamos lá, vamos entender como que a gente pode se movimentar no dia a dia, diminuir as dores e os desconfortos e também melhorar essa qualidade de movimento dos braços, das posturas e também dos movimentos viscerais. Licença. Isso. Eu vou deixar a coluna e, conforme a gente for fazendo exercícios, ela vai nos ajudar a vocês imaginarem o que acontece no corpo enquanto a gente se movimenta. Tudo bem? Então, a primeira coisa importante para o nosso corpo, quando a gente fala corpo, dores e coluna vertebral, é a respiração. É muito importante a gente respirar. E o dia a dia, a ansiedade, ficar dentro de casa, ficar muito tempo sentado, tudo isso faz com que a gente diminua a nossa capacidade de expansão durante a respiração. Então, eu vou lembrar vocês de alguns detalhes muito importantes para fazer durante o dia, ou várias vezes ao dia, caso você sinta essa necessidade, essa angústia, uma dificuldade de expandir o seu corpo ou de expandir a sua respiração. Então, nós vamos
iniciar deitados, barriga para cima. Os pés vão estar alinhados com o joelho e com o quadril. Então, eu sempre brinco e falo assim, pés, joelhos, quadris, alinhados. Tudo bem? O que é importante também, eu vou trazer o pé da Renata um pouco para trás, é você sentir o peso da sua perna no seu pé. Isso também é uma coisa muito importante. Geralmente, quando as pessoas deitam assim, elas vão fazer um pé aberto ou um joelho para dentro, tirando um ângulo adequado aqui para o seu pé. Tá bom? Então, pés, joelhos, quadris alinhados. Barriga para cima. Eu vou levemente guardar o queixo. Isto. Palmas da mão para cima, que facilita essa abertura do tórax. Que facilita a gente no dia a dia, a gente fica muito nessa posição. Então, quando eu abro a minha mão, coloco ela para frente, eu vou ter uma percepção, uma sensação de abertura e de encaixe dos meus ombros. Tá bom? E esse encaixe, essa abertura, pode ser feito em todas as posições. Sentado, em pé, deitado, barriga para cima, sempre buscando essa abertura. Então, eu vou pedir para vocês puxarem o ar pelo nariz, que é fazer a inspiração. E quando puxar o ar pelo nariz, nós vamos trazer o ar no nosso tórax. Então, a sensação, quando você puxar o ar pelo nariz, é o que seu tórax ele abre e se expande. Quando solta o ar, as costelas abaixam e se fecham. Perfeita. Quando inspira, o tórax abre e se expande. Quando solta o ar, o tórax abaixa e se fecha. E temos outras costelas do tórax que ficam mais embaixo. Então, quando eu inspiro, eu puxo o ar, as costelas abrem e se expandem. Quando eu solto o ar, as costelas abaixam e se fecham como uma porta. Então, quando eu inspiro, todo o meu tórax se abre e se expande. Quando eu solto o ar, todas as minhas costelas se abaixam e se fecham. Tudo bem? Então, nós vamos praticar essa respiração 5 vezes, apenas sentindo o ar entrando pelo nariz, abrindo as costelas e expandindo o tórax. Quando eu solto o ar pela boca, eu sinto essas costelas abaixarem e fecharem. Então, esse é o primeiro treino. E sente como que fica as tensões dos ombros, do abdômen, essa percepção de se expandir as suas costelas. Como que fica emocionalmente essa percepção de sentir o ar entrando. Tudo bem? Então, a primeira coisa, o primeiro exercício que nós vamos realizar, após sentir o corpo, respirar, é mobilizar a coluna. O primeiro lugar da nossa coluna que nós vamos mobilizar são as vértebras lombares, que são as últimas vértebras da coluna. O objetivo desse exercício é a gente abrir o espaço entre as vértebras. Quando? Deixa eu só fazer uma observação. As 33 vértebras estão aqui, elas têm um espaço bem pequenininho entre elas. Quando eu faço exercício da coluna, eu me movimento, eu vou abrir o espaço entre elas. A abertura desses espaços faz com que eu tenha um relaxamento dos músculos e eu permito o sangue e os nervos correrem livremente. Tudo bem? Então, eu vou inspirar, encher o meu peito de ar. Soltando o ar, eu vou fechar a costela, engolir o umbigo para dentro e juntar os glúteos. Quando eu contraio o bumbum, eu abro o espaço da minha coluna, assim. Eu inspiro, eu solto o ar, quando eu contraio o bumbum, faz a ex, eu abro os espaços das vértebras lombares. Volto, inspiro, solto o ar, junto o bumbum. Eu junto as duas nádegas para isso acontecer. Volto e solto o ar, inspiro. Quando eu solto o ar, eu engulo o abdômen, contraio o abdômen e junto o bumbum. E você vai repetir esse movimento de 5 a 10 vezes. Tudo bem? Só de fazer esse movimento, eu já tenho uma leve sensação de abertura e alívio para os desconfortos. Para aquela sensação de peso, a sensação de queimação que a gente tem nessa musculatura paravertebral. Tudo bem? Após 5 ou 10 repetições, a gente vai aumentar esse movimento. Agora que eu só trabalhei as 5 vértebras lombares, nós vamos trabalhar toda a coluna vertebral.
A sensação e o que vai acontecer com a sua coluna é que você vai contrair o glúteo, abrir as vértebras lombares, continuar a subida e abrir todos os espaços das vértebras. Vamos imaginar agora, vamos ver o movimento. Contrair o glúteo, subiu vértebra por vértebra. E agora o peso está em cima do pescoço, entre as escápulas. Eu vou respirar aqui em cima 2 vezes. Solto o ar, mantenho glúteos contraídos, pernas contraídas, posso ativar minhas panturrilhas, os pés muito firmes no chão. Quando eu soltar o ar pela boca, os ombros ficam colados e eu vou descendo vértebra por vértebra, engolindo o abdômen e o bumbum é o último. Inspiro, solto o ar, vou subir novamente. Primeira coisa, contrai os glúteos, junto às nádegas e subo vértebra por vértebra. Inspiro 2 vezes lá em cima, sinto as minhas pernas queimarem, ficarem com bastante força e volto vértebra por vértebra, abrindo os espaços das 33 vértebras. Nós vamos repetir isso 10 vezes. Inspirou, contraio. Muita força, pés firmes, joelhos firmes, o corpo não balança. Eu curto aqui 2 respirações. O púbis é o osso que mais fica lá em cima. Soltando o ar, eu vou descer vértebra por vértebra. Geralmente os ombros sobem, a gente vai manter a consciência, manter os ombros para trás enquanto a minha coluna desce. Soltou o ar. Uma outra observação bem importante. A Renata vai ficar as 2 respirações. Está sentindo pernas, glúteos queimando, esquentando, é essa sensação do músculo trabalhando. E quando a Rê descer, ela vai guardar o queixo, enquanto as vértebras descem. Quando ela guarda o queixo e você desce vértebra por vértebra, a sensação é esta. Você está aqui, contraiu o bumbum, subiu vértebra por vértebra. Quando está lá em cima, você vai abrir os espaços das suas primeiras vértebras em relação à sua cabeça. É uma região super importante porque a gente sempre tem uma tensão, um incômodo, ou de ficar muito tempo sentado, ou na televisão, ou no trabalho, ou no celular. Essa região que queima da gente, que dá uma sensação de peso, de apertamento na cabeça, vem desses músculos do nosso pescoço que se inserem na base do nosso crânio. Então, aproveita que essa hora que você estiver com o bumbum lá em cima, você vai estar abrindo esses músculos. Contraiu o bumbum, subiu. Olha, você vai abrir. Quando você guarda o queixo, é como se você esticasse, alongasse essa musculatura de toda a região cervical. Ficou 2 respirações, a gente fecha o olhinho e vem imaginando as 33 vértebras abrindo, se movimentando, alongando. E isso daí vai dar uma sensação enorme de relaxamento, de diminuição de dor, de diminuição de desconforto. A sensação é que você fez com que o seu corpo inteiro respirasse e relaxasse. E o último, mantendo sempre pés bem apoiados. Engole o umbigo, abre os espaços e descansa. Pode descansar esticando as pernas, tendo a sensação de que como o exercício foi sentido e percebido em você. A sensação de analgesia, de alívio de dor, de tensão, ela é imediata. Você fez os 10 exercícios, você já vai sentir um certo cansaço gostoso na perna, mas a sensação de que, nossa, tudo respirou e está tudo mais leve, ela é instantânea. É muito agradável isso. Agora, nós vamos ficar em pé, tudo bem? E nós vamos agora buscar o bastão, que vai ser uma outra ferramenta que vai ajudar bastante. Então, tá. Agora, o segundo exercício será realizado em pé. Só que para ficar em pé, não é simplesmente ficar em pé. Aqui tudo vai ter novas informações sobre qual é a melhor postura para você. Então, primeiro detalhe, ficou em pé, bastão na mão. E agora a gente vai fazer um exercício muito interessante que chama rasgar o chão.
Você vai imaginar que o seu pé vai afundar no chão, você vai sentir os 5 dedos de cada pé e, de repente, você vai fazer uma força para afastá-los, como se você fosse rasgar o chão. Quando você fizer essa força, automaticamente você vai sentir essa força sendo ativada por todo o seu corpo. Quando a gente fica em pé, é super importante, o calcanhar está alinhado com o dedinho. A gente fica em pé de várias formas. Umas pessoas param com o pé bem aberto, outras pessoas param com o pé diferente do outro, um aberto e um para dentro. Então, agora você vai ter que tentar colocar os seus pés bem alinhados para frente, na largura do quadril. E quando fizer essa força de rasgar, você tem que sentir esses músculos sendo contraídos até essa força vir parar na região da sua pelve. E a mesma intenção e pensamento vai vir no braço. Você vai segurar o bastão, estica o cotovelo, estica o punho, como se o seu braço fosse pegar o chão. Então, você já faz a primeira força. Peguei o chão. E depois você vai fazer uma força como se você rasgasse o bastão. O mesmo estímulo que você fez no pé. Quando você ativar o pé e ativar o rasgar, você vai ver que o seu corpo vai estar inteiro contraído. Todos os seus músculos posturais que te sustentam vão estar ativados. Isso já fica um queimar, assim, o corpo já começa a sentir que está ativo. Então, nós vamos respirar 5 vezes. Inspirou, solta o ar, ativa o abdômen, fecha as costelas e força para rasgar. Inspira. Soltando o ar, eu faço força nos pés, forças na barra, abdômen ativado. E você vai sentir o corpo entrando no lugar. Inspira, abriu as costelas, solta o ar, fechou as costelas, ativou. Quando eu inspiro, meu tórax eleva. Quando eu solto o ar, minhas costelas se fecham, eu ativo o abdômen, enquanto eu rasgo o chão e o bastão. Fez 5 vezes, descansa, porque vai cansar. Você vai sentir um cansaço, um esquentar generalizado, como se a máquina estivesse funcionando. Relaxa a postura, você vai sentir um desconforto. Tudo bem? Terceiro exercício, depois que você ativou seu corpo, entendeu o que é guardar o abdômen, sentiu o corpo ativo, inspira, fica de lado, Rê. Vai ser bem legal esse de lado. Você vai inspirar. Quando inspira, as costelas se elevam. Quando soltar o ar, agora a gente vai descer vértebra por vértebra. Solta o ar pela boca, engole o abdômen, abre a sua coluna, os 33 ossinhos, vértebra por vértebra. Relaxa os braços, deixa a cabeça o mais solta possível. O que você vai sentir? A sua coluna abrindo os 33 ossinhos, mais a base do crânio, onde insere aqueles músculos do pescoço, e também o alongamento de toda a perna. Está muito dolorido, eu não consigo ser tão linda e eficiente quanto a Renata. Dobra um pouco os joelhos, alivia o encurtamento das pernas e vamos priorizar a abertura. Vai ficar 2 respirações lá embaixo, só sentindo o que isso vai trazer para o seu corpo. Quando soltar o ar pela boca, eu vou contrair os glúteos, o bumbum contrai e eu volto vértebra por vértebra. Guarda o queixo na gaveta. Porque a gente sempre fica com o pescoço mais lá na frente. Volta ele aqui, ó. Aí. Então, guarda o queixo na gaveta, é fazer com que a sua cabeça encontre a linha da sua coluna e você alongue os músculos da cervical, tão sofridos nesse momento de pandemia. Nós faremos 5 vezes essa descida. Então, eu inspiro, abro o tórax, solto o ar, engulo o abdômen, abro os espaços, curto o alongamento da minha coluna. Posso manter meus joelhos esticados ou eu posso fletir, se a minha perna for muito encurtada. Fico aqui 2 respirações, curtindo esse alongamento, entendendo essas percepções, o que esse movimento está trazendo para você. Para voltar, você aperta o chão com o pé, junta os glúteos, contrai, a força de subida é no bumbum e no abdômen, e eu venho vértebra por vértebra. Descansou. Vamos repetir esse exercício de descida, que eu falo que é a abertura das 33 vértebras, é permitir que esses espaços se abrem, que vá sangue para os meus músculos,
que esses nervos que levam todas as informações para o meu corpo tenham a possibilidade de trafegar aqui sem estar sendo comprimido. Tudo bem? Faremos 10 vezes. E depois descansa, já vai sentindo a percepção disso tudo no seu corpo. É importante que quando está aqui embaixo, se puder, ó, jogar o peso lá na mão. Você vai ter uma percepção que vai aumentar o alongamento. Na hora de voltar, força no pé, o pé afunda no chão, contrai o abdômen, junta o bumbum e vem sequenciando. Descansou, querida? Tudo bem? Sente o corpo, dá uma movimentada em casa, percebe já como essas mobilidades das suas vértebras refletiram em você, no seu bem-estar, tudo bem? E agora nós vamos ficar ajoelhados de 4 apoio. Quem precisar, pode pegar um colchonete, quem tem mais sensibilidades no joelho, ajoelhada aqui com as mãos lá. Isto. O colchonete é uma boa opção. Quem não tem tanta sensibilidade, é legal ficar sem colchonete, até para dar para esse estímulo de pressão no corpo, essas informações são importantes. Antes disso aqui, senta nos seus calcanhares. Então, ajoelhou, ficou aqui no colchonete. O que é importante, eu quero que vocês exercitam sentar na ponta do pé. Puxa a ponta do pé para você, os dedinhos. Isto. Para muitos vai ser quase impossível, mas dentro da capacidade, da disponibilidade do seu corpo, tente, tá? Tente. Quem tem artroses, joanetes, vai ser um exercício difícil, mas dentro da sua possibilidade, tente alongar a fáscia do seu pé, jogar peso no seu pé. Se tiver muito difícil, você pode inclinar um pouco o corpo à frente, pôr a mão no chão e jogar o peso no pé conforme der. O que você tiver para doar nesse exercício, tudo bem? Mas é muito importante alongar a sola do pé e sentir o peso nos nossos dedos. Esse alongamento do pé, ele é bem interessante, tá? A gente devolver essa função para o corpo. Sentiu isso, curtiu dentro da sua capacidade, das suas habilidades, você vai vir para o 4 apoios. Como tudo aqui, nada é só ficar de 4 apoios. Então, a 4 apoios é com a pontinha do pé. Isso, já dei um monte de informação aqui para o corpo. 4 apoios não é à toa, eu vou manter essa coluna firme. Como que a Renata chegou nessa postura? Ela apertou os dedos da mão. Todos os 5 dedos vão estar conectados ao chão. E, além disso, você vai fazer uma força de empurrar. Quando eu empurro o chão com a mão, essa força me retorna e eu ativo os músculos das minhas costas. Agora, eu vou pedir para vocês olharem na diagonal e não olhar no meio do braço. Com isso, a coluna fica totalmente mais alinhada. Tudo bem? Inspira pelo nariz, as costelas se expandem. Solta o ar, junta o abdômen e fecha o abdômen. Guarda ele. A sensação é essa. Você vai inspirar, suas costelas vão expandir. Quando solta o ar, vocês vão sentir as suas vísceras sendo guardadas na sua cavidade. Inspira, o abdômen relaxa. Solta o ar, o abdômen entra. Eu inspiro, o abdômen relaxa. Eu solto o ar, eu contraio o meu abdômen, eu guardo as minhas vísceras. Eu inspiro, o abdômen relaxa. Quando eu solto o ar, minhas vísceras são guardadas. Nós vamos fazer isso 10 vezes e alongar. Troca o pezinho. Isso, senta e descansa. Essa é a postura do monge, você vai virar como se fosse um feijãozinho. Quem consegue fazer isso com o joelho, fazer isso com o pé, faz. Quem não consegue descansar assim, volta um pouquinho, faz dentro das possibilidades. Tudo bem? Tudo bem? Agora nós vamos fazer mais um exercício, que é o final, e nós vamos trabalhar as vértebras nos 2 grandes sentidos do nosso corpo, que é a flexão, quando eu abro os espaços, quando eu jogo a minha coluna para frente, e a extensão, quando eu jogo a minha coluna para trás. Então, fazer isso em pé é muito complicado, gera um pouco de desconforto. Então, a gente vai fazer esse movimento de abertura
e o movimento de apertar as vértebras com os 4 apoios. Então, para visualizar, é mais ou menos isto. Base do crânio, as 33 vértebras do quadril. Quando eu inspirar, eu vou abrir todo o espaço, alongar. A minha cabeça vai bem lá dentro, o máximo que puder. O bumbum vai bem lá dentro, eu guardo aqui o máximo que eu posso. Inspiro, solto o ar. Volto para a posição e depois eu comprimo os espaços. Para isso, eu vou pedir para olhar, alongar a garganta, comprimir os espaços, bumbum bem empinado. Inspiro, curto esse movimento, solto o ar, abro os espaços. Inspiro, mantenho, solto o ar. O que é importante aqui, ó, dá para jogar distanciar, não precisa tensionar esse músculo. É só o movimento da coluna. Vamos lá, Rê, mais um. Inspiro, forço a minha cabeça para dentro. Solto o ar, agora eu vou trazer todas as minhas vértebras numa extensão. Inspiro, curto, solto o ar. Fico uma inspiração. Volto, mais uma extensão. Braços, fica aqui um pouquinho. Braços firmes. Garganta aberta, eu alongo todo o meu tubo anterior e depois eu faço mais uma dessa e alongo todo o meu tubo posterior. 10 vezes e descansa. Muda o pezinho, relaxa o corpo, sente esse benefício de ter trabalhado todas essas estruturas. Pode descansar, hein? Um detalhe, a nossa coluna não é assim sozinha. Ela não é sustentada só por ossos e articulações e nervos. Nós temos uma camada enorme de músculos paravertebrais, nós temos camadas de ligamentos que vêm, nós temos outros grupos musculares que nos permitem movimentar. Então, quando você faz exercício, o benefício não é só para a sua estrutura óssea, você vai estar beneficiando todos os outros tecidos que revestem. E são esses tecidos que, ao longo do dia a dia, ou ao longo do tempo que a gente vai desenvolvendo as doenças, e são esses tecidos que deixam a gente tão dolorido no dia a dia. Dolorido para quando você fica muito tempo em pé, lavando uma louça ou fazendo uma atividade, aquela queimação, são os seus músculos paravertebrais que estão doendo. Quando você faz ou fica muito tempo sentado, ou trabalhando, ou na TV, tem dores nas costelas, dores na sua coluna vertebral, são esses tecidos moles que revestem os seus ossos que podem estar trazendo esses desconfortos. Então, eu quis ilustrar com esses exercícios a importância que é a gente imaginar e saber como é a nossa coluna por dentro. Quando eu faço os exercícios simples que foram dados aqui, o que acontece? Que benefício eu estou trazendo? Pensando, o que eu faço? O que eu estou fazendo? Para onde está indo a minha mão? Eu estou abrindo os espaços das minhas vértebras, quem está lá dentro, que benefício isso pode trazer para mim? Então, são exercícios bem simples, mas que vão trazer um benefício enorme para quem tem dores diárias. Tudo bem? Então, nós terminamos esse último exercício de 4 apoios e nós vamos finalizar a nossa sequência em pé. Tudo bem? Então, como que a gente fica em pé? Pés alinhados. Dedão, calcanhar alinhados na largura do quadril. Eu faço a força como se eu estivesse rasgando o chão, ativo todos os meus músculos. Quando eu rasgo o chão, eu vou sentir esse músculo, essa pressão nessa região do abdômen. As minhas mãos vão ficar para frente, porque isso já faz com que meus ombros se abrem. Eu vou guardar o queixo, lembra? Para minha cabeça chegar na linha da minha coluna. E nós vamos terminar essa sequência respirando. Quando eu inspiro, eu encho o meu tórax. Eu expando as minhas costelas. Quando eu solto o ar, minhas costelas se fecham e eu guardo o abdômen. 5 vezes. Quando eu inspiro, as minhas costelas se expandem. Quando eu solto o ar, as minhas costelas se fecham e eu contraio o abdômen. Quando eu inspiro, minhas costelas se expandem. Quando eu solto o ar, as minhas costelas se fecham. Eu sinto como está meu corpo no espaço. Sinto a abertura desta região, onde abriga o meu coração.
Sinto a contração do meu abdômen, que abriga todas as minhas vísceras. Sinto a minha pelve estável, o meu corpo ativo e o meu pé que me sustenta também ativo. Com isso, eu tenho uma consciência de como é o meu corpo. Descansou? E agora vocês podem voltar para a postura normal, mas tendo toda a sensação, a consciência, a sabedoria de como você conseguiu mexer e trazer benefícios, principalmente na redução da dor dos músculos do dia a dia. Tudo bem? Eu agradeço o Vicentina Aranha por essa oportunidade. Acompanho o Vicentina Qualidade de Vida, que ocorre todos os sábados.